Vou projetar. Tela inteira. E aí? Bom, gente, é um tema, assim, né, que é bem caro para mim, eu gosto bastante desse tema, apesar de que é tipo uma side, side quest aí nas minhas pesquisas, porque a minha pesquisa, na verdade, é lá início, né, do transhumanismo, daí agora eu estou pesquisando é o início da cibernética como movimento transhumanista, é 1940, né, mas por que me chama a atenção até hoje, né, estudar inteligência artificial, porque desde o início era, na verdade, essa ideia, desde o início da inteligência artificial, que nem tinha esse nome, né, inteligência artificial, a ideia era moldar as pessoas, né? O cara que criou o termo cibernética lá, o Norbert Wiener, ele falava que a busca era por compreender a comunicação humana para depois implementar nas máquinas, mas para depois até moldar a comunicação humana, né? Influenciar a comunicação humana. Então todos os caras do início, mesmo psicólogos que estavam lá juntos trabalhando, né? Tem muitos antropólogos, né? Trabalhando junto no início. Então tem o Bateson, que era Batson, não sei como é que se pronuncia, que até tô lendo um livro agora, né? Lá, não sei se vocês viram aquele Mundo do Avesso, né? Comecei a ler que a autora se influencia bastante nesse cara aí, nesse Bateson, que ele era um cara que tinha formação em antropologia e estava no início junto, a esposa dele também junto, a Margaret Mead, dois antropólogos estavam junto no início da cibernética, né? E tinha lá o psicólogo Skinner, que foi um dos caras que mais influenciou assim o início da cibernética, né? E o Skinner também era muito isso, né? Moldar as pessoas, mudar o comportamento, né? E esse título, né, até para quem eu não menciono nada sobre isso ao longo do texto, então aqui a ideia é mais assim um making off do artigo, né? Que esse termo moldagens ele tem uma conotação bem forte e bem exata dentro da filosofia da tecnologia. Tá? Você tem vários movimentos dentro da filosofia da tecnologia, né? Você tem lá o Jacques Ellul, né, que é mais um cara assim, fala sobre, né, o determinismo tecnológico e tal, né? Então você tem vários movimentos e tal, e, e a moldagem social ela tende a ser um pouco mais otimista, né? Eu preciso ler mais esses caras porque eu sou muito pessimista, né? Então eu preciso ler um pouco mais. Eles são um pouco mais otimistas no sentido de que existe tecnologia e ela molda a gente, mas a gente pode moldar de volta a tecnologia. Né? Um dos grandes exemplos que os caras citam é a bicicleta, né? Que no início tinha um formato específico lá, né? Aquelas rodas grandes e tal, né? E aí de metal, sem freio e tal, bem segura. E as pessoas foram pressionando para ter uma bicicleta de segurança, né? Até que se inventa o estilo que tem até hoje de bicicleta, né? Chamado bicicleta de segurança, com freio, pneu de borracha, e tal, todo mundo consegue pedalar com um certo conforto. Então, isso é um dos exemplos de moldagem, né, de que influenciou. Só que aqui também, né, essa moldagem que eu coloquei aqui é justamente nesse sentido de que nós vamos sendo moldados pelas ferramentas, né? Então a gente cria, tá aí na moda agora, né, o Frankenstein, né? A gente cria um monstro, né, e ele foge do controle, né, e ele começa a nos influenciar de volta. Né? Então, a gente vê muito isso na era tecnológica. Né? Então, as mídias sociais, elas moldam de uma maneira impressionante. Né? A gente nunca imaginaria, né, um, uma coisa assim, né, que eu coloquei até no artigo, né, o Her, né, as pessoas lá, é, o cara, né, apaixonado pela... Quando saiu o filme, é de 2013, pensa aí, né, 12 anos já, né? Até que não é um filme antigo, mas é muito interessante porque se transformou em uma coisa que é normal isso hoje. Não é uma coisa impossível de se imaginar o que aconteceu no Her, né? O cara falando com o aplicativo do celular, né? Com o sistema operacional do celular e se apaixonando pelo sistema operacional. Isso na época a gente via como uma coisa assim, né? Muito futurista. Imagina, né? Claro que não.
E hoje é uma coisa comum, a gente vê pessoas se apaixonando por chat GPT, né, e tal, por bots, né, de inteligência artificial generativa. Então tudo isso me levou, né, a pensar e usar esse livro, que é um dos, para mim, é um dos livros mais influentes na minha vida, eu gosto demais, assim, né, eu sempre volto a ele, e todos os escritos do Richard Foster, né, eu gosto muito, e o estilo, né, esse estilo, assim, de resgatar, né, essa espiritualidade, e então eu me inspirei em três coisas principais, né, para pensar no impacto da inteligência artificial, né? Isso, mais especificamente, inteligência artificial, né? Nem estou falando aqui tanto, né, nas redes sociais e tal, né, mas mais nessa questão mesmo de a gente usar a inteligência artificial generativa, né, como isso impacta nesses elementos, né? Na oração, no estudo, na solitude e na celebração comunal. Então, é isso que eu vou falando um pouco, né? Então, sim, a gente vê ali, tem muitos pontos positivos mesmo da tecnologia na história, né? Então, a gente tem muitos avanços, né? O livro, a possibilidade de ler, possibilidade de comunicação, né? Mesmo hoje, né, com essa miríade de inteligências artificiais, né? De inteligências generativas, né? Que a gente tem para tudo, né? Que a gente usa, são ferramentas interessantes. Tem muitas coisas interessantes aí, né? E agora, não sei se vocês viram, né? Eu comentei no grupo e tal, que foi recebido assim ambiguamente, né? Algumas pessoas ficaram muito felizes, outras muito ficaram críticas, né, com relação a esse monte de cursos agora que vão surgir nas universidades, né, sobre inteligência artificial, né? Na minha universidade aqui também vai ter, né, um curso que vai começar aí em 2027, né, de graduação específica em inteligência artificial. Então, assim, né, o pessoal está muito empolgado, né? Tudo inteligência artificial, né? Aquela brincadeira, né? É, venda-me aquele meme, né? Me venda essa caneta, né? Quero ver você conseguir me vender essa caneta, né? Aí o cara fala, ela tem IA, né, incorporada aqui. Tá, pronto, né? Que legal. Agora eu quero essa caneta. Então, tudo isso, né? Tudo. E eu acho que a gente precisa mesmo, né? Pensando desde pequeno, né? Com as crianças mesmo, né? Já explicando qual o funcionamento, como funcionam essas inteligências artificiais, generativas especificamente, porque muita gente não tem, as pessoas acham que realmente, né, é uma coisa mágica, né, puramente, negócio maravilhoso, porque realmente, né, eu fico imaginando, né, eu vejo meus filhos mesmo, né, principalmente meu filho mais velho, minha filha não usa, mas meu filho mais velho, ele chega, né, que legal, né, olha que o ChatGPT faz coisas maravilhosas, né, então, realmente tem esse impacto, né, é impressionante mesmo. Mas a gente vê também os vários impactos negativos aí da forma como a gente usa. E aí a gente foca, né? Eu coloquei até aqui, ó, tinha esquecido que eu tinha colocado aqui, né, o memezinho lá. Tudo com inteligência artificial. Então você vê assim, né? O Foster a gente sabe, né? Sobre oração, né? O Foster coloca, né? Que essa prática concreta, né? E profunda de relacionamento com Deus e que a oração vai nos transformando, né? Também. Não é só para a gente, alguns colocam, às vezes, umas teologias, né? Mudar a vontade de Deus, mas nesse sentido de nos mudar, né? De ter esse relacionamento. Só que o problema é quando a gente coloca essa prática, quando a gente usa essa prática, por exemplo, né? Já vi várias pessoas usando ChatGPT para gerar uma oração, né? E assim, não é uma coisa, por exemplo, tão absurda no sentido de que às vezes você tem livros de oração, né? Na tradição cristã, você tem no lecionário, né? Você tem lá orações e tal prontas, né? Só que quando você vai indo nessa direção, né, das orações, que você, né, chega lá e fala para Alexa, né? Vai lá, faz oração, né? Então, você vai criando uma, uma forma de relacionamento maquinizado, né? Tem um filme que é bem ruim, foi o Sobol que me indicou, agora não lembro, ele já falou, né, assista por sua conta e risco, nem lembro o nome do filme, mas é um clássico ruim, assim, aqueles filmes horríveis, né?
Acho que foi o pior filme que eu já vi. Mas é interessante porque eles conversam com uma caixa também, né, com uma espécie, né, de ali uma dessas caixas, né, da Amazon e tal, esses alto-falantes e tal, e eles falam, né, chamam de Deus mesmo, inclusive a caixa lá, né, então eles falam tudo, né, faz oração e tal, conversam, né, e vão fazendo a confissão ali para a caixa, né, e tal. Então é bem interessante. Só que o filme se perde, mas é bem interessante isso. Um filme que, né, uns anos atrás também, lançado, também profético, né, nesse sentido. Né? Então, assim, esse cara, né, um livro aí que tá para ser traduzido, tá, gente? Vai sair em português já, mas tá demorando, que é um livro muito legal, eu gostei demais, né? O Liturgias Digitais, do Samuel James. E ele fala, né, que a prática da oração, ela traz a presença, traz atenção e presença em um mundo distraído e deslocado. E quando a gente está usando inteligência artificial, ou qualquer, na verdade, né, qualquer meio artificial, a gente está, né, ficando deslocado, a gente está ficando distraído. Né? Até coloquei aqui que eu tenho um vídeo lá sobre ele no canal, sobre esse livro, que é muito legal, né, que ele atualiza. Aqui eu só coloquei, né, na questão. Então, esse primeiro ponto, né, da oração, né, como se a ChatGPT ou qualquer inteligência artificial ela nos ajuda na oração, né, com certeza a gente vê que não, né, a oração é uma coisa corporificada, é uma coisa contextualizada, e é uma coisa que nasce, né, do nosso coração, né, então, do coração de uma comunidade, né, então precisa estar ali, né, contextualizado, mesma coisa depois, né, quando você pensa num sermão, né, você está localizado. E quando você terceiriza isso para uma máquina, né, realmente você está, eu acho, né, até tá dando tchau para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo saiu daqui, né? E aí essa questão, né, do estudo é uma coisa também que, e isso eu estou falando dentro da vida cristã especificamente, né, assim, da espiritualidade cristã, né, porque esse é o foco do texto, né, porque a gente pode pensar várias formas, né, de estudo, mas o estudo também é isso, né, como que a gente aprende, né, a gente aprende até, né, corporificadamente, né, então a gente, esse cara, o Stanislas, ele fala assim, né? Aprender é pegar algum fragmento da realidade, segurá-lo e trazê-lo para dentro dos nossos cérebros. É, então, é nesse sentido, né, de que quando a gente pega e aprende somente através, ou né, terceiriza isso para uma inteligência artificial, a gente está perdendo esse espaço de construção do conhecimento, né? Então, quando a gente, por exemplo, está fazendo um estudo da Bíblia, claro que você pode usar, né, a gente usa comentários e tal, né, quando a gente está preparando, por exemplo, né, um sermão, um estudo de EBD, um estudo que seja de pequeno grupo e tal, né? A gente pode fazer uso de várias ferramentas, mas quando a gente se apoia, né, simplesmente numa inteligência artificial, a gente está pulando essas etapas, né? Você está simplesmente pegando o produto final ali, você não desenvolveu isso, você não desenvolveu, né, essa aptidão para pesquisa, né? Então você fica absurdado assim quando você lê um livro, por exemplo, do McGrath, né, um exemplo aqui, né, que você vê a pesquisa que ele fez. Você vai ler qualquer livro, né, dele, você vai ler lá a biografia do C.S. Lewis, você vai ler, né, aquele Ciência e Fé, né, que foi publicado ali pela Ciência e Religião, acho que é o título, né, publicado pela BC2, que você vê assim a pesquisa que ele faz, né? Ele vai atrás dos livros, tal, faz conexões, tal, né? Então assim, uma coisa que você percebe quando você lê, eu já li esse ano, eu tive o desprazer de ler um livro que eu tenho certeza que foi feito com o ChatGPT. Mas é assim, era uma pessoa, depois eu até passo para vocês, é uma pessoa que ela era uma grande pesquisadora, o nome dela é Aide Campbell, que é, se não me engano, é God and Technology, uma coisa assim, um livro bem pequenininho, que é tipo como se fosse um resumo da pesquisa dela de anos, que ela publicou numa linha editorial de textos introdutórios, né, em inglês, e ela publicou esse livro. Mas eu lendo assim, com certeza, até umas repetições, um jeito de argumentar, com certeza foi usado o ChatGPT ali, né? Então, assim, você vê assim, a mulher lá, né, tem anos de pesquisa e tal, mas você percebe isso,
né, na condução, né, do argumentação. Mesma coisa, né, no estudo ali, se você está, por exemplo, uma pregação, né, se você vai ouvir, você vê assim, tá estranho, né, não tem muita conexão, né, com a vida comunitária, por exemplo, né, pensa um pastor, né, que vai pregar que usou o chat GPT, né, então não tem conexão com os problemas que aquela comunidade enfrenta, com os questionamentos que aquela comunidade tem, né, então você sente, assim, esse deslocamento, né, bem grande. Como eu disse, você pode usar como uma ferramenta, né, auxiliar às vezes alguma coisa, né, específica. Ah, que legal, né? Deixa eu pesquisar um pouco mais, né, para pegar um insight disso, né? Como que eu posso explicar isso, talvez, né, de uma forma mais cotidiana, por exemplo, né? Então, né, lá tá as polêmicas na rede agora, nessa semana, lá em alguns lugares, né, falando de Davi e Betseba, né? Então, como é que eu posso explicar e tal, alguns, mas você vai assim, se você for pegar aí, eu vou pregar sobre essa passagem, jogar no chat GPT, ele vai te dar uma linha, mas pode ser que essa linha não esteja de acordo com a linha teológica que você defende, né? Porque você tem várias, né, defesas, tem várias linhas, né? Lá, Saul, né? E a feiticeira lá, Dendora, acho que era, né? Então você vai ver, você tem várias linhas diferentes, né? Que não tem uma resposta, né, final assim, né? Mas você vai ver que vai ter várias linhas. E se você não está estudando né, e se aprofundando e sabendo, né, qual que a linha que eu estou, né? Ou mesmo pode ser outra linha, né? Que te dá um insight, mas, né, vai acontecer de você ser realmente uma coisa muito rasa. É legal, né? Esse livro aqui eu recomendo, porque ele fala sobre aprendizagem no geral, né? É fantástico. Tem um outro livro dele já também aqui, que é interior a esse, mas também interessante, né? Esse cara, muito legal, que ele vai falando nessa questão do como que a gente aprende, né? Em alguns momentos ele fala, ele se aproxima dessa ideia do Polanyi, né? Que eu gosto bastante, do conhecimento tácito, né? Como que o conhecimento, ele se, é de tanto você ler, por exemplo, né? Tanto você ler uma certa área, você vai já sentindo, né? Então, assim, por exemplo, né, eu li tanto sobre essa questão, né, de fé, essa relação em ciência e fé, né, que eu fui ler um livro lá, né, dela e percebi, né, alguns argumentos estranhos e tal. Então, quando você vai lendo numa área, né, de uma certa é, linha, né, uma certa área do conhecimento, você vai lendo o livro e você vê, né, esse livro é bom ou não, né, você já sente, assim, eu hoje, num livro de tecnologia, né, quando eu pego um livro, né, eu já olho ali o sumário, eu olho as referências, e isso já me dá uma dica se esse livro é bom, né, ou não, né, então, já tenho essa, claro, eu vou ter que adentrar para saber mais os argumentos e tal, né, mas eu já vou lendo, a gente já percebo para onde que vai, né. Isso é normal em qualquer área, né? Se você lá um código, né? Por exemplo, o Marco, né? Chega lá, por exemplo, vai olhar um código, ele já sente assim, né? Alguma coisa tá estranha aqui, né? Nesse código já tem. Isso é o conhecimento tácito, né? Que você não consegue explicar. São aqueles insights que você já, né? Percebe só um pouquinho visualizando. Quer falar, Marco? Quer dar seu testemunho aí na área? Eu ia falar que quando eu vejo que tá ruim, eu já peço para reescrever. Inclusive, falei ontem para um funcionário, falei assim, esse tipo de código volta para nos assombrar no futuro. Né? Então, exatamente, né? Na sua área, você consegue já perceber. Por quê? Isso é o que o Polanyi chamava de conhecimento tácito. O conhecimento, ele precisa se tornar tácito. Muitas áreas do conhecimento, né? O que é o insight, na verdade, né? Em ciência. É assim, o cara acumulou, né, um monte de conhecimento, de repente, né, as pessoas têm aquela ideia, né, de que do nada caiu uma maçã na cabeça do Newton, né? Não, teve anos de estudos, né, para ele, de repente, ele ter faz sentido, né? Tudo isso essa montanha de estudos se unificou, né, finalmente faz sentido, né? E isso vai tornando, né, quebrando o pensamento crítico, esse abuso que a gente tem da inteligência artificial, quebrando o pensamento crítico, porque, né, as pessoas não se aprofundam, né? Isso mesmo no caso, né,
da vida cristã, assim, da espiritualidade cristã, né? Vão perdendo cada vez menos. Eu estava lendo aqueles livros ali do The Garden, From the Garden to the City, né? Ah, do Dyer, e ele menciona no começo, assim, que ele estava dando uma escola bíblica dominical lá para as criancinhas, e ele projetava os versículos, né, no telão. E aí as crianças foram cada vez menos, sabe, levando a Bíblia, né? Então, quando ele já sabia, já projetava. E aí, de repente, ele percebeu que as crianças não levavam mais a Bíblia para a igreja e estavam perdendo ou não ganhando a capacidade de saber onde estavam os livros, né, da Bíblia. Então, você pode perguntar para muita gente hoje, né? Onde está tal livro, né? Hebreus, a pessoa vai lá para o Antigo Testamento, né? Então, por quê? Porque vai se perdendo até isso, né? Ele ficou chocado assim com isso, né? Ele falou, olha, como que a tecnologia não é neutra, né? Como que simplesmente eu projetar aqui, né? Ou, por exemplo, usar um aplicativo de celular para a Bíblia, isso já impacta na minha espiritualidade, né? Pensa, você tá lá, eu já vi várias pessoas assim, né, na igreja, a pessoa pega lá, abre a Bíblia, aí a pessoa abre no celular e já vê uma notificação, né, do WhatsApp e tal, já se perde ali, né? Então, porque foi feito mesmo para isso, né? Para te distrair e tal. E essa facilidade, né, vai causando essa preguiça na gente. Ah, que preguiça ficar folheando a Bíblia para encontrar, né? Que preguiça trazer a Bíblia aqui e tal, né? Simplesmente. Então, que preguiça de ler, né? Porque o ChatGPT pode me dizer, então eu quero. Prepara aí um sermão para o advento agora, né? Ele vai preparar muito bem, né? Prepara leituras para o advento, né? Começando, né? A gente vai começar agora, advento, domingo. Prepara aqui para mim e tal. Vai preparar e pode nos ajudar mesmo, né? Realmente, nesse sentido, né? Pode ser uma ferramenta, mas perceba que a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Eu não preciso ler comentários, não preciso estudar, porque tem tudo lá. Isso, assim, gente, vem de encontro a uma mentalidade que já existe na gente, na verdade, né? Não é uma coisa assim, surgiu o ChatGPT, agora todo mundo ficou preguiçoso. Não, já tem essa mentalidade já estabelecida, né? A gente sempre queria cortar algumas coisas na escola, né? Se aproveitar. Eu lembro de um cara que chegou e falou assim para mim, olha, era por volta lá de 2002. O cara chegou, eu lembro bem, você estava na praia, na casa, né, com um monte de gente lá, e aí um cara falou assim, por que você lê tanto? Isso em 2002, gente, né? Por que você lê tanto? Não é mais fácil só pegar os resumos na internet? Então, assim, pensa, né? Essa mentalidade. Então, assim, para que ler tanto? Tem tudo no chat GPT, né? E aí eu fui falando, né? Não, mas tem coisas que, olha aí, ó, até o Marco já passou por isso. Fui falando para ele, não, tem coisas específicas que eu tiro de mim. Eu já peguei, inclusive, foi você, né, Samuel, que fez um resumo da minha fala, do meu artigo, ele jogou lá, né? Jogou lá no LLM que você fez? Foi o notebook LLM lá. Notebook LM, né? Como que você. Foi legal o arquivo que ele chamou. Depois fez um videozinho do meu artigo explicando o meu artigo. Como é que você chamou? Eu botei lá, né? Como é que era? Look how they massacred my boy. Olha como eles massacraram meu menino, né? Porque realmente ele. Cara, tudo bem, né? Que ele precisou pegar um artigo ali que você lê em 20 minutos e tem que dar uma espremida para poder você resumir, né? Só que, cara, perdeu muita coisa, assim, tipo, eu comparei, né? Eu fiz a comparação, dá uma diferença, assim, grande. Uhum. Muito, muito curioso. Sim, e, cara, você tá falando de ler, eu tava pensando aqui, né? Ler, não é só o ler para aprender, mas o próprio ler, ele molda nossa cabeça, ele muda. Quando você lê o artigo inteiro, o texto inteiro, ao invés de resumo, você vê os argumentos que a pessoa usa, ao invés de ir direto para as conclusões, porque o resumo geralmente vai direto na conclusão, né? E você aprende a argumentar, então, se você fica só nesse resumo, você perde muita coisa, né? Sim, sim, exatamente. Às vezes você termina alguns livros, né, que você fala assim, como que é? O bom foi ter passado pelo livro, né? Tipo assim, tipo, o livro não era bom, mas foi bom ter passado pelo livro, né? Porque às Sim. vezes é tão difícil que ele te instiga, né? Te faz. Eu sei assim que eu gosto de ler os clássicos, né? Livros clássicos, tipo Charles Dickens, tal, né? Dostoiévski,
porque eles te forçam, né, você a pensar. Eu li que eu considero até hoje um dos livros mais difíceis, né, de filosofia, lá o Fenomenologia da Experiência, acho que é o título do, nossa, fugiu o nome do autor, Merleau-Ponty. Isso, é Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty. E é um dos livros mais difíceis que eu já li, assim, e é muito interessante porque, né, ele vai te forçando, assim, você tem que concentrar totalmente ali, né, se colocar. Então, faz você, né, realmente parar e pensar e ler e esforçar sua mente, né? Eu acho que isso é a grande a grande coisa, né? Realmente esse treinamento do cérebro, né? Vai de contra aquela filosofia que a gente tem que ler o máximo possível para se livrar, para ter um monte de página lida por ano, um monte de livro por ano, né? Então, Sim. esses livros vão completamente na contramão, né? E essa ideia também da gente ter que ler o livro todo é importante, né? Porque essa questão do conhecimento tácito que você falou, você não adquire lendo o resumo, você adquire geralmente lendo a obra toda, porque você vai ver como o autor argumenta, como ele constrói as conclusões, e é assim que você acaba aprendendo. Sim, exatamente. É. E como você mesmo, né? Você vai construindo, né? O seu próprio argumento ali, né? Concordo com isso. Tanto que eu pegava, por exemplo, eu emprestava lá no começo da graduação de história, eu emprestava, meu professor, o orientador me emprestava ali os livros, e aí às vezes eu estava lendo, e aí tinha uma marcação dele, assim, né? Que ele marcava o texto. Eu odeio pegar texto marcado, porque é isso, né? Você é influenciado e assim, você fica depois pensando, por que que isso é importante? Aí você fica lendo várias vezes, né? A passagem, por que que isso é importante? Por que que isso é importante? E não é para cada pessoa, né? Vai ser importante de uma forma, vai chamar a atenção de uma forma diferente para o que você está, né? Para o que você está pesquisando e tal, as coisas que você está passando no momento, né? Por isso que é importante, né? A gente reler, principalmente, né? Nós cristãos, né? A Bíblia, porque você vai lendo, né? E vai, né, tendo novos insights, né? Vai tendo novas coisas. A Bíblia vai falando, né? A palavra é viva, né? Vai falando com você, né? Olha aí, esses dias, né? Por exemplo, eu estava me chamaram lá, o Marco me chamou, né? Para ir lá em Curitiba na BC2 para falar sobre inteligência artificial e antropoceno, né? Questões ambientais. E aí na semana antes eu estava lendo Jó e passei pela parte que fala de mineração lá em Jó, né? Tem uma, não, desculpa, Provérbios, Provérbios lá uma parte que fala, né? E daí fala, né? Tem riqueza, escava no fundo e tal, e aí, mas aonde buscar? Onde a gente vai encontrar a sabedoria? Né? Então foi muito legal assim que eu ia falar sobre questões ambientais, mineração, né? Justamente e buscar sabedoria e eu passei, né? Nossa, não lembrava dessa passagem aqui, né? Claro, essa passagem de onde buscar sabedoria e tal, encontrar sabedoria, né? Que fala no temor do Senhor, a gente lembra, mas estava falando sobre mineração, né? Então foi muito interessante, porque você passa, né, lê e chama atenção de formas diferentes, né? Dependendo do momento que você está. E solitude, né? A gente está cada vez mais. E solitude é diferente, tá, gente, de solidão, né? A gente sabe que a gente tem problemas de solidão e tal muito fortes, né, nessa era que a gente vive, né? Mas aqui está dizendo de solitude, né, no sentido de que ah, ah, às vezes nos acalmar, nos aquietar, né? Então tem uma passagem aqui do Foster, né, que ele fala, né, sobre a disciplina espiritual da solitude, né, de a gente sair, sair daquelas coisas urgentes, né, daqueles burbúrios. Às vezes a gente está mesmo, né, na cidade, né, eu vou sair ali um pouco, né, para ter um tempo de solitude num parque ou numa sala, né, ou mesmo na nossa casa, às vezes, né, deixa eu ter meu tempo de solitude aqui, né, porque é o momento de a gente se acalmar. Então, com hoje, né, as redes sociais, a inteligência artificial, fica cada vez mais difícil, né? A gente vai ler a Bíblia, a gente leva junto o celular, né? A gente está caminhando, a gente está ouvindo um podcast, né? Todo momento, então a gente está com esse barulho, né? Então, realmente, também é outro elemento, né, de que a gente vai não tendo esses momentos de solitude, né? Inclusive o próprio filho dele fala, coloca lá no texto, né? O próprio filho de Jed Foster fala que tem essa dificuldade mesmo, né? De se calar. Exatamente, né? Isso. O Lewis, ele fala isso, inclusive,
Cartas de um Diabo Seu Cartas, Aprendiz. cartas do seu diabo, exatamente, cartas de um diabo é seu aprendiz, né, que ele fala que o barulho, né, a gente não pode deixar o silêncio, né, tipo, tem que fazer barulho, e é isso que a gente vai ganhar, né, o diabo falando pro outro, é assim que a gente vai ganhar, né, o cristão lá, né, do inimigo, né. Eu vou caminhando aqui, né, para a gente poder conversar mais. A celebração comunal também, né? Como que eu coloco no texto, né? Que eu acho que é uma das coisas mais fortes hoje em dia, porque deixa ela de lado até, né? Porque as pessoas têm esse acesso, então, a podcast, têm acesso à Bíblia digital, ou posso ouvir a Bíblia, né? Em formato podcast, posso ouvir os louvores, posso fazer meu próprio estudo. Por que que eu iria, né? Numa igreja, né? Sendo que eu posso, né? Conversar com os maiores teólogos, né? Põe lá, alimenta lá o Gemini, né? Ou qualquer um, esse notebook aí que Samuel usou, né? Alimenta ali com os autores, né? McGrath. E aí, né? Eu quero ver o que o McGrath fala sobre isso. Ó, Tim Keller, né? Eu quero prepara aí o sermão, né? Prepara uma mensagem para hoje. Eu tô assim, né? Acho que tá cheio de promessa, né? Tô meio triste hoje, então prepare uma mensagem para mim sobre a tristeza aí, né? O que o Keller falaria sobre, né? Sobre isso, né? Então, assim, hoje, né, as possibilidades, e aí a pessoa vai, né? Eu vou lá na igreja e não é tão legal quanto, né, eu ouvi o Tim Keller falando, né? O louvor não é tão bom quanto, né, o Projeto Sola tocando, né? Então, assim, vai nos distanciando, né, das pessoas, dos outros. Igual o cara lá agora, né, que é o Gilbert lá, né, esqueci o nome certo dele, falando que ele tá deixando as amizades masculinas porque de lado, né, porque não coadunam mais com o que ele acredita, né. Então, principalmente nesse mundo lá dele, né, global e tal, né, dos atores, né, provavelmente, eu não sei se ele é religião, se ele é religioso, alguma coisa, mas me chamou a atenção essa fala dele que apareceu para mim, né, e depois os comentários, muitas pessoas falando, realmente, né, eu cresci, né, aqueles comentários, eu cresci e tal, e agora as pessoas à minha volta, né, elas não acompanham e tal, são desse jeito e tal, né, e então eu tive que me afastar das pessoas, né, então a pessoa até se coloca, né, numa posição arrogante, né? Às vezes a gente se coloca, né, não vou lá na igreja, né, porque o C.S. Lewis tem, né, aquele sensacional, assim, né, quando vocês estiverem, assim, com essa ideia, passarem na cabeça de vocês, já passou na minha, né, não preciso da igreja, não preciso da vida comunitária, eu me basto, né, aqui com meus livros, com a internet, né, leia o capítulo Membresia do C.S. Lewis, né, que eu acho que está lá no Peso da Glória, né? Quando ele fala essas questões, né, mesmo de, eu ia lá na igreja desafinado e tal, né, e, e assim, né, então ele, como que a vida, né, comunitária fazia ele crescer, faz a gente crescer, né, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições, né, porque realmente, né, a gente também não é perfeito, a gente precisa dessa vida, e eu acho que a utilização desses ferramentas até coloca alguns dados ali, né, como tem, né, crescido bastante e aumentado bastante a solidão, né, porque as pessoas estão usando, e ali tem dados relacionados diretamente ao uso do ChatGPT, tá, no artigo lá, que eu coloquei lá nos mundos, né, as pessoas usando mais ChatGPT para conversar, para, né, fazer terapia, então elas vão se afastando cada vez mais, né, as pessoas não conversam, eu não consigo conversar da mesma forma que eu converso com o ChatGPT lá com meu irmão, né? Então, o ChatGPT acaba sendo um ombro amigo para a pessoa, né? Como isso tem sido bastante triste, né? Então, essa aqui, né? Esse livro mencionei lá, né? Que a religião, na verdade, ela fala, ela fala até, né? Tipo, tem umas pessoas que gostam, né? De Harry Potter que acabam vivendo no fandom, né? Elas têm esses elementos, elas buscam, né? E esses elementos básicos, né? Significado, propósito, comunidade e ritual. C.S. Lewis lá, né? No Desaparecimento dos Rituais, fala semelhantemente. Você vai num CrossFit, até a galera fala, né? O que acontece no CrossFit? Não é só simplesmente a pessoa ir lá, né? Ficar puxando o pneu, né? É porque tem toda
uma comunidade, né, que dá significado, né, dá um propósito, né? Então, realmente gera essa comunidade, né? E com a ausência disso, né, o ser vai definhando aí, né? Só passar isso aqui, né? A gente já discutiu, só coloquei como uma indicação, né? Porque realmente ele vai indo dessa liturgia do controle que a gente vive, né? Ele vai indo para justamente como valorizar, né, os relacionamentos e usar de maneira crítica a inteligência artificial, né? E tal, mas indo para justamente nessa vivência comunitária, né? Isso aqui também como uma referência, né? É um documento que eu quero trabalhar mais, até é uma coisa que a gente talvez possa até discutir, né? Ó, Marco, é uma boa ideia para a gente discutir talvez o ano que vem, né? Que é um documento do Vaticano falando sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, né? Da perspectiva cristã. Então é bem interessante esse livro, é bem legal esse livro, esse documento, né? Então tem muita gente trabalhando, né? Com essa visão, né? Da inteligência artificial e a religião, né, de uma perspectiva cristã. Assim. Então, bem interessante mesmo esses documentos aí para a gente pensar, para a gente estudar até, né, pensar ele. Eu só deixei, né, também a sugestão do Schurman, né, Skirman, Fé, Esperança e Tecnologia. Né, ele fala justamente isso, como que a gente ocupa, né, um lugar social, nós temos um corpo, né, que a nossa espiritualidade ela é comunitária e corporificada. Né? Então, ele falando da perspectiva, né, de uma filosofia da tecnologia, ele vai direcionadas, né, para o cristianismo, ele vai mostrando isso como a importância, né, de a gente viver comunitariamente, né, e como o computador ou como a tecnologia às vezes nos afasta. Né? Então, a ideia dele, né, que é também uma dessa ideia de moldagem tecnológica, né, o Skirman ele é otimista nesse sentido de que nós podemos moldar a tecnologia também a nosso favor, é essa mentalidade, né, de como nós podemos usar melhor essa tecnologia, né, como nós podemos talvez desconectar mais, né, na pegada de Borgman e tal, que ele também cita, né, e Jacques Ellul também ele cita bastante, né, como que a gente também precisa mais desses momentos de desconexão. Nessa pegada aí do que eu tô lendo, eu li agora depois, né, de ter escrito esse texto, né, ele é de descendência coreana, né, o Jae Kim, que tem um Analog Church e Analog Christians, né, tô lendo agora esse Cristãos Analógicos, que ele vai falar nessa questão de... E ele está falando, digamos assim, ele tem um local de fala, né? Ele é pastor no Vale do Silício, né? Então ele está falando de maior desconexão, né? Maior de quando de a gente perceber nas nossas igrejas, em cada contexto, né? Cada igreja vai ser diferente, como que a gente está implementando as tecnologias, né? Que a gente tem necessidade, por exemplo, de um telão, ele fala até, né, de um telão onde fica passando as letras das músicas e atrás tem tipo uns negócios assim, né, tipo uns efeitos especiais e tal. Fala assim, não tem necessidade disso? Será que isso não está distraindo a gente? Né? Então, uma série desses elementos que a gente precisa pensar, né? E que a gente pode conversar, né? Então a gente pode agora conversar e ver possibilidades, ver a experiência de vocês com inteligência artificial para esses elementos, né, para esses aspectos aí, né, que são a, a oração, o estudo, a solitude, a celebração comunal, né. Então era isso no artigo, alguns pontos aí que eu quis trazer para a gente conversar, mas a gente pode agora abrir então para a conversa. Opa, tem gente querendo então. Eu vi que os comentários aqui. Ô, Luiz, Vocês podem falar, gente. Eu acho que você pode tirar a apresentação da tua tela. eu achei que eu tinha tirado. Um papel de Tá parede melhor. bonito. Não é minha foto, tá? É minha foto. Eu li ontem o artigo, achei muito legal.
E eu estava pensando quando você cita aqui nele o Marshall McLuhan, né, as coisas as perguntas que tinham que ser feitas, né? Eu até estava falando com uma amiga que ela está fazendo teologia. Foi ela que começou essa treta da Batseba na internet. E ela está no nosso grupo de tecnologia. E ela estava falando do pessoal do curso dela que usa IA para fazer os trabalhos de teologia, né? E o que a gente está perdendo nisso? Esse processo de pesquisa, de estudo, que com o tempo a pessoa vai ficando muito mais sábia, né? Sábia na área, vai tendo mais conhecimento, se perde muito. Vira até um clichê, né? O importante é o processo, mas realmente o importante é o processo. Uhum. Aí tem até aqui, né? Quando levado ao extremo, o produto tende a inverter suas características originais. Nesse caso, sim. Porque se a gente começar a usar uma ferramenta que poderia ser usada para pesquisa, no final ela que faz tudo. Uhum. Exatamente. Eu estava lendo esse livro aqui, É o Preço do Futuro, um livro de, sei lá, década de quando isso aqui? Década de 70, que são várias, O Preço do Futuro. São várias, tipo, entrevistas, assim, com autores. Aí tem uma entrevista com o Jacques Ellul. E o cara fala, assim, o cara tá perguntando pro Jacques Ellul, o McLuhan e tal, né? Aí ele fala, assim, né, tipo, eu já falei isso antes, né? E ele fala mesmo, não, umas ideias, assim, semelhantes, né? Antes, tem um livro chamado Propaganda, né, o Jacques Ellul, e ele fala justamente sobre isso, né? O impacto das tecnologias, né? De que ele fala assim, por exemplo, a gente nem precisa ver um anúncio de televisão, né? Simples borrão de cor serve para despertar os reflexos desejados, né? Então, assim, a gente aqui a gente vai assim, já estando naquele meio, né? Usando aquele meio, ele já, né? Já nos leva para pensar de uma certa forma, no sentido de que assim, por exemplo, se você é um consumidor voraz, por exemplo, de podcasts, né, você vai ter uma forma de pensamento. Então eu não leio a Bíblia, né, eu não leio livros teológicos, eu só, né, só ouço podcast. Não tem problema ouvir podcast, mas o problema, é, né, essa ênfase. Tá? Você vai ter um jeito, vai desenvolver uma forma de pensamento. Né? E vai se desenvolver uma forma de pensamento que não é necessariamente profunda, porque, né, um podcast é uma discussão ali tranquila, né, e tal. O legal é quando o podcast, pô, que legal, não tinha pensado nisso, né, agora eu vou pesquisar mais, vou ler mais e tal, né, então faz conexões, então é muito legal, né. Por exemplo, eu ouço um podcast lá que, que é o Marco tá até lendo, né, o livro do cara lá, aquele do Guerra Total. Ele tem um podcast chamado Tecnopolítica. Peguei muitas referências lá, né, ouvindo assim, que legal, né, essa referência de livro e tal, né? Mas se eu só consumisse aquilo, né, não ia ter esse desenvolvimento de pensamento mais complexo. E tem outra também, né? Porque muitos desses podcasts, nesse caso, o cara é um acadêmico lá, ele vai fazer realmente uma crítica, normalmente, né? Mas muitos desses podcasts ganham das editoras ou de empresas para estar fazendo um jabá. Sim. Então, não vai estar uma crítica, alguma coisa, é mais um vendedor ali. Você está escutando um advertisement. Exatamente. Ele nunca vai falar. Eu vejo assim que no Brasil, até eu discutia bastante sobre isso com a minha irmã, porque ela também, né, ela gosta dos livros e tal, e a gente via assim a diferença até da crítica com relação aos livros no Brasil versus crítica fora. Você vê assim, né? Não sei se vocês viram, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade bem grande de criticar um autor. Né? Você não vê assim o cara pegar um livro e detonar o livro. É muito raro. Né? Normalmente o quê? Né? Principalmente, né, os influencers, eles vão, um livro maravilhoso, tal, né? Porque é bem isso, eles ganharam o livro, são patrocinados pela editora e tal, né? E aí, por exemplo, assim, né? Eu critiquei lá o Harari, né? Num vídeo que eu fiz, uma galera, né? Eles não conseguem separar, né? A crítica, né? Ao livro da crítica à pessoa. Você está criticando a pessoa, como assim? O cara é muito bom e tal, e
né, e vinham assim com muitos ataques, assim, foi impressionante, assim, foi até interessante o experimento, assim, que se critica um autor que as pessoas amam muito, né? Então, como assim você está criticando? O cara é muito bom, não pode. Não, mas você viu as críticas, né? Eu fui lá e peguei, né, os pontos, fui lá e li, ó, olha esse parágrafo que o autor está falando. Não concordo por isso. Tem autor que falou melhor, né? Não, né? Então, até isso você vê, né? Você não pode criticar o, os ungidos, né? Não toque E no ungido. na academia é muito comum o pessoal criticar argumentos, né? Eu tava outro tempo, eu tava lendo um livro aqui do Richard Dawkins, que aquele da Testemunhas Oculares, eu peguei para dar uma lida em alguns capítulos que eu apresentei. Sensacional. E ele critica o James Dunn, mete o pau lá em algumas coisas do James Dunn. Só que um outro livro do Balkan, quem faz o prefácio é o James Dunn. E fala assim, olha, o autor é bom. E tipo, imagina o cara fala, não vou fazer prefácio porque você criticou o meu argumento lá na outra coisa. Chega até a ser meio bobo, né? Sim. Outra coisa que eu ia comentar, que daí eu vou terminar as minhas falas, é só para eu não esquecer, que você falou no finalzinho a questão dos estímulos, né? Ali da igreja e tal. E eu descobri recentemente, né? Você acompanhou, eu tive o diagnóstico de autismo. E eu reparava que sempre que eu saio de casa, eu chego em casa exausto. Eu tinha que deitar e dormir e tal. É tanto estímulo que sou autista, eu fico. Tem até um termo para isso daí, se chama shutdown. Eu tenho tanto estímulo que eu fico cansado de ir na igreja. Não de ir e tal, mas é porque é muita coisa. É música, não sei o quê e tal. Então, que pra gente que tem. E você ainda é protestante, né? Porque se fosse católico, era mais estímulo ainda. Mas assim, eu ainda vou com abafador na igreja agora, né? Me deixa um pouco mais tranquilo. Mas tem tanto estímulo audiovisual que pra gente que é de população neurodivergente, a gente também tem uma dificuldade. Então, e agora, né? Autistas são um em cada 34 brasileiros. Talvez num futuro não muito distante, a gente tem que começar a repensar essas liturgias, né? A gente gosta tanto de estímulo está hiperestimulado, só que tem agora uma outra população que, por conta do hiperestímulo, está cada vez mais exausta. E é isso. Eu não sei assim se. Eu não tenho ideia, tá? Isso é só uma coisa. Eu não sei se esse hiperestímulo que a gente tem, assim, sofrendo por hiperestímulos, não são porque a gente é estimulado muito visualmente, né? Tanto esses autores todos, né? O C.S. Lewis, não, principalmente o Elu, McLuhan, Neil Postman, esses caras eles vão dizer que a gente virou para essa idade da imagem, né? É muito mais do que a palavra, né? E até tanto que o Elu tem um livro chamado A Humilhação da Palavra, né? A Palavra Humilhada. E então virou muito visual. Então assim, eu não sei se essa vivência que a gente tem no cotidiano de tantos estímulos nos leva a ficar cansados quando a gente, por exemplo, vai num outro ambiente que tem estímulos, por exemplo, né, a igreja. É porque se você for ver na história, né, sempre foi muitos estímulos, né, assim, imagéticos nas igrejas, né, o católico, nossa, você vai lá, por exemplo, né, no barroco, né, né, não tem espaço vazio, né, tanto que tem um amigo meu que é bem engraçado, assim, que ele fala que não, ele é um professor colega aqui, mas ele é mexicano. E aí ele fala assim, né? Quando ele chega, a gente estava sentado numa sala de reuniões, né? E vazio, né? A sala de reuniões, as paredes e tal. Né? Ele fala assim que para ele é engraçado. Ah, não, era uma sala de um professor, né? Outra sala. Assim, para ele é engraçado ver umas paredes assim, de uma parede que é de uma pessoa, né? Assim, então no caso da sala do professor, meio vazia, porque pro mexicano é aquela imagem que a gente tem, né, do catolicismo, assim, sertanejo, né, caso minha avó era assim, cheia de imagens, né, cheia de fotos e tal, então era muito estímulos, né, então para ele é o contrário, né, quando não tinha estímulos ele achava estranho, né, essa parede branca, né, vamos colocar umas fotos aqui e tal, né, então eu não sei se eu acho que não é o efeito colateral
né? Isso, por exemplo, desse abuso de imagens, né? Nem imagens, né? Mas assim, essa sobreposição, né? Que você tem, overstimulation, né? De imagens, pitacos. O que mais, gente? Tem esse livro aqui, quando vocês estão pensando. A Drica vai falar. Estava lembrando disso, Ah, enquanto. Só falando isso aqui, como que o capital, esse livro, Superindústria do Imaginário, como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Justamente isso, né? Tipo, a tecnologia se apropriou do nosso olhar e a gente está trabalhando, né? Está cansado. Mas fale, Drica. Luiz, o negócio que você comentou sobre a questão do uso da Bíblia, né, no aplicativo, até comentei isso lá no grupo, que a gente teve essa dificuldade com as crianças, porque a gente ia ler com elas na escola dominical, né, a Bíblia em papel, e elas não sabiam como mexer, né? E aí a gente ficou várias semanas ensinando, olha, o livro tá, o nome do livro tá no topo da página, aí você vai saber qual livro você tá. O número grandão é o capítulo, o número pequenininho é um versículo. Primeiro você acha o número grandão, depois vai no número pequenininho. Então a gente com um processo assim de ensinar eles a fazer isso. Eles estão melhorando, mas eles ainda olham a página, no sumário, né? Eles vão no sumário, procuram a página que está o livro, aí vão na página procurar, né, para depois achar capítulo. Então, assim, mas foi um processo, né, de ensinar eles a fazer isso, de fazer questão deles usarem a Bíblia física, né, na aula. E às vezes eles ficavam, tia, posso ler a Bíblia no meu aplicativo? Não, tem que ler em papel. Então, às vezes eles trazem, né, a Bíblia de casa, alguns não têm uma Bíblia em casa, né, porque vão com outras pessoas da família, então usam a Bíblia que a gente tem lá para emprestar para eles. Mas, assim, foi um processo difícil, né? E eu falei, gente, isso assim, eu dou aula para as crianças mais velhas, então eles têm em torno de 9, 10 anos, né? Esse entre 8, 9 e 10, né? Esse período assim. Eu falei, gente, nessa idade eu já tinha decorado aquela musiquinha lá, né, dos livros da Bíblia, né? A gente fazer aquelas gincanas, né, de quem acha o livro primeiro. Então, assim, Arma em punho. Bíblia em é... punho. Uhum. Então, assim, foi muito estranho para mim perceber que eu falei, cara, eles não conseguem fazer isso. Então, assim, foi um exercício mesmo de fazer e tudo mais e tal. Mas aquilo que você falou sobre a questão de usar o aplicativo, né, no celular, a Bíblia no celular na hora do culto, teve uma vez que eu fiquei assim, sério, eu fiquei tão incomodada que a minha vontade foi cutucar a pessoa. Por quê? A pessoa abriu o celular, a Bíblia no celular, e aí veio notificação no Facebook. A pessoa abriu o Facebook e passou o resto da pregação olhando o Facebook. E, tipo assim, abrindo o link, lendo as coisas, ou seja, a pessoa não estava prestando atenção, não estava nem, tipo, só rolando a tela. Ela estava abrindo os posts e lendo. E, assim, é um senhor de idade, não é um adolescente. Ah, adolescente. Não, era um senhor de idade. E ele estava, assim, sentado na minha frente, e eu fiquei tão incomodada com aquilo que me deu uma vontade de cutucar ele, sabe? Tipo assim, ei, presta atenção na pregação, sabe? A palavra. E eu falei assim, cara, aí depois a gente vai falar dos adolescentes, sabe? Tipo, não é uma questão de, tipo, os adolescentes não prestam atenção. E assim, ele passou o resto da pregação, acabou a pregação, ele ainda estava rodando ou seja, 40 minutos que ele ficou rodando no Facebook. E aí acabou o culto, a gente, tipo assim, foi orar, aí ele botou o celular no bolso para fazer a oração final. Eu falei, você veio aqui para quê? Sabe? Né? Então, assim, essa questão é realmente uma coisa que eu tenho pensado sobre isso, que eu normalmente não levo a minha Bíblia para a igreja porque ela é muito grande. E aí fica, né, muito pesada e tal, não cabe dentro da minha bolsa. Então, normalmente, quando eu vou para a igreja, eu realmente, né, eu leio o texto, eu abro no aplicativo, né? Mas em casa, eu sempre faço questão de fazer a Lectio Divina, eu faço com uma Bíblia de papel. E realmente, assim, eu acho que tem uma diferença,
sabe, de você ler na tela. Por exemplo, ler um livro físico e ler na tela. Eu acho que, para mim, tem realmente uma diferença. A forma como você... até essa questão física mesmo, sabe? De você pegar o livro, de você virar a página, de você perceber que você está chegando no final do livro, né? Então, você marcar o livro para continuar lendo depois. Então, assim, eu acho que realmente é um ritual mesmo, né? De leitura que é completamente diferente, que eu acho que perde um pouco. Eu tenho a sensação de que eu não consigo prestar tanto atenção no texto quando eu estou lendo no celular ou na tela. Eu tenho essa sensação de que eu não consigo, sabe, engajar com o texto direito. Então, assim, mas é uma questão assim, que eu tenho pensado bastante sobre isso. E quando você falou da questão, né, de usar a Bíblia de papel, eu lembrei das crianças. E aí eu fiz, né, com eles uma gincana recentemente, né? Foi engraçado, assim, eu dava a referência, eles iam no sumário, procuravam a página. Mas a gente vai, né? Aos poucos a gente vai chegando lá. Tenho fé. Sim, sim, com certeza. Acho que a gente tem que ser insistente, assim, né? Tipo, tem uma palavra melhor para isso, mas de a gente mesmo procurar mudar isso, né? Tentar incentivar mesmo isso em nós e nas pessoas, né? Meu pastor, às vezes, ele fala, tem um pastor na igreja que às vezes ele fala isso, justamente, né? De, vamos, gente, vamos usar aqui né, a Bíblia, vamos trazer a Bíblia em papel e tal, né? E tem até aquela Marianne Wolf, né? O Cérebro, ela tem 2 livros, né? Aí publicados, Cérebro no Mundo Digital e o Cérebro Leitor, que ela vai falando justamente nesse Cérebro no Mundo Digital, ela vai falando a comparação com ler o livro no Kindle, né? Um tablet e ler o livro no papel. E como isso tem diferença, né? Até da pessoa reter mais informação e tal. Acho que tem a fisicalidade, você saber, né? Se você vai lendo muita Bíblia, você já sabe, você já sente, né? Você sabe mais ou menos onde que está na altura, essa passagem aqui, né? Tá mais ou menos nessa altura, né? Da Bíblia e tal. Acho que isso faz muita diferença, com certeza, né? E eu acho que faz a gente ser mais incisivo nesse sentido, né? Insistência nesse sentido. Bem legal. Rogério, tô ansioso aí para falar. Fala aí. Ô, pessoal, bom dia. Não, vocês estavam falando de celular na igreja, eu estava lembrando aqui da Silvana, que usava um aplicativo desse com anúncio, mas aí no caso dela foi ataque do inimigo mesmo, porque quando ela abriu o celular na igreja, apareceu o anúncio do Neymar falando de bet. Aí, E em voz alta, assim, tava som. isso. Com som, assim. Aí ela largou e foi pro Imagina. YouVersion, que pelo menos não tem anúncio, mas eu não abri o áudio só para contar causa, não. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso que a Adriana falou é que eu não sei como é que é a experiência de igreja de vocês, mas eu cresci numa comunidade pentecostal, numa teologia mais orgânica, direito mais indo assim para a comunhão e não com uma base teológica tão forte. E eu percebia muito, e isso nem por influência do celular, mas essa coisa de você fazer a pregação, de você montar uma ideia baseada em versículos, né? Você pega um versículo daqui, um versículo dali, você junta seus versículos e pronto, você tem agora a defesa do que você quer. Quando que versículo não existe, né? Capítulo não existe, né? E, pelo contrário, a gente tem outras formas ali de divisão no texto bíblico que são muito mais próximas do original do que... É claro que o versículo e o capítulo ajudam, mas são muletas que a gente tem que perceber, né? E se já é difícil com a Bíblia de papel, embora às vezes aquelas diagramações que punham um versículo em cada parágrafo ajudem nessa visão, mas se já é difícil nessa Bíblia de papel você ter essa visão de que a Bíblia é um livro, ou melhor, são 66 livros tão unidos entre si que até parece que é um só, mas eles são livros e que cada um deles tem a sua estrutura. Eu era diagramador, trabalhava na diagramação de um jornal impresso aqui na cidade. E uma coisa que, desde a faculdade, a gente já conversava, era como que a diagramação do papel ela te deixa colocar relevo que o digital não tem, né? A você ter
no digital é como se você estivesse lendo aqueles slides que você vai um de cada vez e que você não consegue entender facilmente a posição daquilo, como foi falado aí dentro do todo. Enquanto que no livro, né, até o fato de você é até mais fácil você deixar o dedo na página e voltar lá num outro profeta, num outro texto, no capítulo anterior, para ver se aquela expressão tá se repetindo. E que, de fato, né, se a gente não tomar cuidado com o celular, essa tendência ela só se reforça, né? Só fica mais fácil a gente ter essa visão da Bíblia fragmentada, a gente perder essa noção, né, dos livros, fica tudo uma coisa só, tudo com a mesma fonte, tudo, né, uma tendência complicada. Exatamente. Acho que faz toda a diferença nessa. Os livros, claro que a gente lê, eu leio bastante também digital, né, mas realmente eu gosto bastante de ter o livro ali realmente marcando e tal, fazendo meu próprio sumário, né? Eu faço atrás, vou fazendo aquele sumário onosmático, né? Eu vou fazendo meu próprio sumário atrás, assim, né? Colocando pontos, né? Que eu acho importante, você vai construindo, né? Então, os livros que eu mais uso, assim, né? Que eu vou usar bastante na pesquisa, eu gosto de ter eles físicos, né? É aquela coisa de que tem o excelente e tem o bom, né? Que bom que tem aplicativo de Bíblia para nos ajudar. E para falar a verdade, a minha leitura bíblica esse ano está sendo muito ajudada por estar usando um aplicativo e também porque eu consigo ali já ter um plano de leitura que já me ajuda a ter uma rotina e tal. Mas, por um lado, não é o ideal, né? Mas para a vida de quem pega ônibus e tudo mais, não ter que carregar mais um livro na mochila ajuda. E por outro, acho que pelo fato de eu já ter conseguido ter bastante familiaridade com o livro, né, o malefício diminui. Agora, de fato, assim, se a pessoa não tem familiaridade com o livro, se ela vê a Bíblia como um imenso compêndio de versículos de caixinha de promessa, sabe? Se ela não tem noção das divisões, da ordem, até do significado do Gênesis está antes do livro de Salmos e do livro de Salmos estarem juntos, aí fica bem mais difícil, né? Porque no aplicativo, ainda mais se você pega lá o índice do aplicativo e deixa a ordem alfabética, aí céus, né? Aí ver o livro da Bíblia, que é Geu. É, isso aí. Daniel abriu a mão, levantou a mão. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Só com respeito ali que eu não sei quem falou sobre a questão autismo e tal, hiperestimulação, né? Eu também, assim, avalio, assim, sobre essa questão da estimulação, né? Que, como, assim, na história, assim, sempre teve uma questão de ter que, como que eu vou dizer assim, criar, como diz você, um período ou um espaço, seja no tempo, seja na estética, em algum tipo de esfera que seja como se fosse um Waze, assim, para um tipo de situação, que nem, fazer uma analogia aqui meio esdrúxula, mas no medievo, né, os feriados eram maneiras de você criar espaço entre as guerras, né? Então eu penso assim que a gente também criou na nossa experiência cultural, estética, maneiras vamos dizer assim, de equilibrar, ou tentar equilibrar, né, essa hiperestimulação, porque quando você vai assim, para a história da arte, por exemplo, ou vamos supor, em termos de arquitetura e arte, tem um movimento, né, que é o que hoje predomina, que é o minimalismo, né? Então o minimalismo ele é como se fosse o inverso da hiperestimulação, em termos estéticos, entendeu? Então, e as pessoas não percebem, vamos supor, que o mesmo celular que ela usa para mexer no Instagram, que é um lugar de hiperestimulação, ele está cheio de minimalismo, entendeu?
Então, o iPhone, por exemplo, né, não ter, os nossos celulares não tem mais botão, né, até a ergonomia do celular na mão, entendeu? A ausência de botões, tudo é ergonômico, tudo é menos é mais, entendeu? Então, isso também, né, se a gente for para outros campos, que nem, né, vou comprar um carro, né, se fosse comprar um carro nos anos 70, anos 60, o carro ia ser amarelo, vermelho, entendeu? E hoje você compra carro, todo mundo quer comprar carro cinza, entendeu? Então, carro cinza, preto e branco, né, que são os principais carros, né, comprados aí no mundo. Então, de cor. E a mesma coisa, né, você faz também uma visita, assim, pela estética urbana, que é bem influenciada pelo, né, teria que usar melhor, mas provavelmente influenciada pelo brutalismo. Ela é bem, em algum sentido, minimalista, no sentido que ela tenta como assim, eliminar estímulos, né? Ela é cinza, ela é sem detalhes. Então é como se fosse aquela, o cara, ele tá num ambiente às vezes com hiperestimulação, só que ele tem outros ambientes onde não há nada de estimulação, como se fossem dois extremos, né? Então é tipo que nem aquela coisa, né, de sexta-feira universitária, não sei se isso é comum aí na terra de vocês, mas o cara fica a semana inteira trabalhando para na sexta-feira ali ir para balada, né? O Schaefer fala sobre isso, né? Sobre esse mundo sem sentido e buscar um dia um mundo que tem, né? Ali um tipo de estimulação que traga sentido, coisa do tipo. Então, eu penso assim que tem esse elemento assim que para mim é também um sintoma de desequilíbrio também, né? Porque daí tu tem a tela lá que é hiperestimulação, cores fortes para tudo quanto é lado, né? Você tem na tua casa lá uma TV de 50 polegadas que fica ligada, iPad para lá e para cá, todos os eletrodomésticos smart com tela e tudo tem tela, e ao mesmo tempo a tua casa tem que ser branca, tudo, não pode ter nenhum quadro na parede, entendeu? Ou um quadro pelo menos só, bem, bem minimalista. Os móveis tem que ser de uma cor neutra também. Não sei se você está entendendo o que eu tô te falando. Então, é tipo um desequilíbrio, sabe, estético. Aí a pessoa, ela vive nessa tensão estética, onde ela chega num lugar onde é hiperestimulada, ela fica cansada, ela precisa de um lugar onde não tenha nada, escuro, sem cor, para tipo vamos supor, relaxar, né? Aí de repente ela vai para segunda-feira de trabalho, aí para estimulação, tela, TV, volta para casa, daí de novo branco, cinza, entendeu? Então eu penso que tem um elemento desse desequilíbrio estético, né? Sim, eu li, né, essa semana aí, o do Bill Churran, né, o último do Bill Churran aí, falando sobre Deus, vocês vão curtir demais esse livro. E ele fala no começo assim, ó, a crise da religião é uma crise de atenção, uma crise do ver e do ouvir. Né? É fantástico, assim, né, porque ele pega os comentários da Simone Weil justamente nesse sentido da atenção, né, que ela falou bastante, né, em vários textos dela sobre essa questão da atenção. Né, e como hoje, na verdade, é isso, né? A gente é uma crise de atenção, porque a gente está tão acostumado no cotidiano, né, com distrações, que a gente chega no momento de introspecção maior, né, que seja mesmo no cotidiano mesmo, né? Ah, vou ter um momento de solitude aqui, vou fazer, né, minha Lectio Divina, como a Drica falou, né? Eu não consigo mais, né? Porque o celular está ali me chamando a todo momento. Imagina que eu vou ficar 30, 60 minutos parado sem pegar no celular. É impossível imaginar isso, né? Então, tem afetado muito, né? Tem afetado porque a gente não quer mais comunidade, a gente não quer mais solitude, a gente não quer mais oração, né? Porque a gente tem tudo ali, né? Ou quando distraidamente. E o professor igual quando quer é no extremo. Por isso que eu falo, vamos falar assim, em termos de brasileiros e americanos, é uma polarização estética. Então, ou você quer tudo, ou você quer nada, entendeu? Então vira tipo aquele cara, eu não posso estar com pessoas, não posso estar com nada, não posso ter nada. Aí, tipo, e uma coisa interessantíssima, né, com respeito ao própria, naquele livro lá, o Sociedade do Cansaço, do Bill Churran, que ele fala, né, sobre o cara tá com o cérebro fritado, né? Então, tipo, basicamente assim, a hiperestimação que ela frita a nossa capacidade intelectiva, né? Frita a nossa capacidade comunicativa com as pessoas e tudo, é o ponto que o cara chega
né, a ter, né, daí ele fala de transtornos em geral, né, ele cita, né. Então, é claro que tem uma discussão aí, né, porque eu vi, assim, que o Byung-Chul Han, ele tem uma visão que os transtornos, eles têm natureza social, né. Então, o que dentro da academia é uma discussão se ele é de natureza social ou biológica. Então, mas assim, a minha perspectiva, no que eu estudo, assim, provavelmente há uma dimensão social muito forte para os transtornos, né? Então, no sentido assim, né, dos problemas sociais e da perspectiva histórica moderna e pós-moderna, sociedade líquida, aquela coisa toda. Então, eu penso assim que tem um elemento assim onde a nossa situação de polarização estética, ela cria, ela frita a nossa a capacidades nossas, né? Então, ela frita os nossos skills, entendeu? Ali de conhecimento, de atenção e tudo, daí a gente precisa de espaços já extremados, onde não tem nenhum estímulo estético, onde não tem nenhum estímulo comunicativo com pessoas, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando, professor? Sim. Então ela cria como se fosse uma polarização. Então o cara ou ele fica naquele ambiente extremamente estimulado, ou a gente quer um ambiente zero, entendeu? Eu quero ficar, não quero ter pessoas, não quero. Mas daí entra a questão de depressão, outras, né, que eu podia citar, né, de situações que são, assim, coisas do nosso século, né? Uhum. Mais alguém, gente? Eu tenho outra coisa para falar. Quando você está falando sobre a questão de usar ChatGPT no seminário de teologia, né, para fazer sermão, essas coisas. E eu falo sobre isso, eu dou aula de metodologia da pesquisa e orientação ao TCC no seminário aqui na minha cidade. E é uma coisa que eu tenho falado bastante com eles nos últimos, acho que 2 anos, desde que eu comecei a dar aula, é justamente essa questão do uso da tecnologia, né? E eu tenho uma aula só para falar sobre isso. Porque eu estava falando justamente com eles, né? Assim, se você usa o chat GPT para fazer o trabalho, você vai sair daqui com um diploma na mão e a cabeça vazia, porque você não aprendeu nada. Então, para que você está aqui? Né? Tipo, para que você está gastando simplesmente para ter o diploma no final? Porque, assim, o conhecimento você não vai levar com você, né? E, então, assim, e um dos motivos, assim, que eu falo sobre a ética das virtudes, né? Quando eu falar sobre como ser um estudante virtuoso, como ser um pesquisador virtuoso, é justamente para chamar a atenção deles para essa questão da construção do conhecimento, né? Uhum. Que a gente tem que fazer o trabalho de ler e de fichar e de conectar as ideias, e não esperar que a máquina faça isso pela gente, né? E então, assim, eu percebo assim que tem assim que para alguns dos alunos assim são coisas que eles não cogitaram, tipo assim, nossa, eu nunca tinha pensado, né, usar o chat GPT para fazer o trabalho por mim. Mas às vezes eu percebo assim de alguns que ficam assim, tipo, sabe? Nossa, teve até um comentário assim nessa última aula, né? Assim, nossa, professora, né? Tipo assim, a aula é pesada, né? Mas às vezes assim, né? Tem que dar uns apertos assim neles. Porque é justamente isso, né? Se você vai pregar um sermão que o ChatGPT escreveu, então para que você está fazendo ali, né? Tipo assim, que pastoreio é esse que você está terceirizando? E se você terceiriza o trabalho que Deus te deu para fazer, né? Você está ali no seminário, você está pregando, você terceiriza esse trabalho, o que isso diz a respeito do que você pensa da sua vocação, né? Da responsabilidade que Deus te deu, se você está terceirizando porque é mais fácil, né? Então eu sempre trago essas questões para eles pensarem, né? E sempre que eu escuto alguém falando assim, pegaram um aluno do seminário usando o chat GPT para fazer o trabalho, eu fico assim, gente, eu fico assim horrorizada porque não vai adiantar de nada, né? Esses dias eu vi uma entrevista de um programa, não sei se vocês conhecem, The Daily Show, que assim, eles fazem notícias, mas tipo, eles fazem meio que uma coisa meio que comédia, né?
E aí um dos correspondentes estava entrevistando alunos no campus, né? Tipo assim, perguntando sobre o uso do ChatGPT. E aí, aí ele perguntou para um aluno, né? Tipo assim, para que você usa? Ele, para quando eu preciso lembrar de alguma coisa, tipo, o que tal filósofo pensa? E aí ele falou assim, ué, mas você não estudou isso? Tipo, o professor não falou isso em sala? Ele falou, mas eu não lembro. Ele falou, você devia ter prestado atenção. Se você tivesse prestado atenção no estudo, você não precisava do ChatGPT agora para lembrar você das coisas que você deveria saber. E a menina falou assim, né, é verdade, eu devia ter prestado atenção na aula. Então, assim, você vê que porque a gente tem aquela coisa, tipo assim, eu vou pegar o ChatGPT e a informação tá ali para mim, disponível o tempo todo, a gente não se dá mais o trabalho de processar aquela informação, de ler, de prestar atenção, né? De aprender o conhecimento, né? A gente vai lá e, tipo, a informação está aqui. E eu estava pensando nisso, assim, porque há alguns anos atrás, uma pessoa comentou assim, a gente não decora mais número de telefone, né? A gente não precisa. Antigamente você decorava, né? Você discava tantas vezes que você decorava o número das pessoas para quem você ligava com frequência. Hoje, por exemplo, eu não sei o número da minha irmã, eu não sei o número da minha mãe. Então, assim, se eu estiver na rua e meu celular parar de funcionar, eu não sei como é que eu vou falar, eu não sei como é que eu vou entrar em contato com as pessoas. Então, assim, é uma questão que às vezes eu fico pensando assim, né? Como a gente tem tanto essa confiança de que qualquer coisa a gente pergunta, né, para o ChatGPT a informação, que a gente não processa mais ela, né? A gente olha, tá, é isso, e depois esquece de novo. A gente não tem mais essa preocupação de realmente compreender as coisas e tal. Então, é uma coisa que eu sempre falo com os alunos no seminário, né? Se Deus te deu isso aqui para fazer, você tem que fazer, né? Buscar as virtudes para fazer bem feito, né? Senão você vai sair daqui com um TCC mal feito, deixa para o ChatGPT fazer, vai estar cheio de heresia, aí você vai ser reprovado da banca por heresia, né? Porque assim, o ChatGPT ele não se importa, né? Ele vai dar um monte de informação. Então eu explico algumas coisas para eles assim. E uma das coisas que eu falei na última aula foi a questão da sustentabilidade, né? De como os data centers eles utilizam, né, a questão da água e como algumas cidades estão ficando sem água por causa disso, né? Então, eu falei para eles aqui, a gente precisa se preocupar com 3 coisas: amor a Deus, amor às pessoas, amor ao conhecimento. Então, se a gente fica terceirizando para o ChatGPT o trabalho intelectual, o fazer do sermão, a gente não está amando nem a Deus, nem as pessoas, nem o conhecimento. Então, assim, é uma questão que realmente eu acho que tipo, tem a ver com a questão dos hábitos mesmo. A gente não deixar o ChatGPT se tornar um hábito, né? De você ir lá para ele o tempo todo. Era isso que eu ia falar. Muito bom, muito bom. Eu tenho estou escrevendo um artigo, na verdade eu apresentei num evento, e aí tô escrevendo ele, que lembrar bem o título, que é tipo peguei o Jaqueline, né, e era um evento sobre Jaqueline, né, que foi chamado, e daí ele tem uma passagem bem interessante lá, no momento, quando ele vai falar sobre que as tecnologias vão causando uma esterilização da vida intelectual, né. Foi bem interessante, assim, que depois de reler algumas vezes, né, esse livro do Jacques Ellul, que é um dos mais importantes, né, a técnica do desafio do século, aí ele fala um momento lá, né, inclusive ele usa um dos caras que criou, né, a cibernética, né, que fala o Norbert Wiener mesmo, que escreveu essa frase, né, e aí ele chama a atenção, ele vai falando assim, como que a nossa mente ela vai se moldando a máquina, né, e aí realmente o que vai causar, né, pro Elo? Isso vai causar uma esterilização da vida intelectual. As pessoas não vão mais buscar estudo, né, não, elas vão se formatar de acordo com, né, os mecanismos da máquina. Então tem pessoas que falam, né, que o maior medo, talvez, que a gente tenha que ter da inteligência artificial não é aquele futuro apocalíptico que tem nos filmes, né? Mas de a inteligência artificial estar nos moldando para que a gente não consiga mais viver sem ela, né? Então é isso. Eu não consigo mais fazer um sermão, não consigo mais
né, por achar o versículo lá específico na Bíblia, eu sempre vou precisar, cada vez mais eu vou precisar, né, dessas ferramentas, dessa tecnologia, né, e aí a gente vai vendo, né, os impactos negativos disso, né. Mas o Marco levantou a mão também. Fala aí. Eu levantei a minha mãozinha digital, eu sei que o tempo está acabando, mas só que de tudo isso que a gente está falando, no seu artigo que você fala do uso das IAs generativas para fazer orações. A gente está falando aqui tudo de estudo bíblico, sermão e tal, mas oração, que sempre foi uma coisa muito íntima, né? Também está sendo cooptada pela IA generativa, né? Eu gosto muito da definição de oração da Santa Teresa d'Ávila, que é um íntimo diálogo de amor estando a sós com aquele que nos ama. É forte essas coisas. E quando a gente passa isso para a máquina, né? É impossível de você ter uma oração. Por mais que sejam as palavras mais bonitas do mundo, não é um íntimo diálogo de amor. Não tem como. Então a gente está chegando num ponto, talvez por conta da facilidade, né? Porque o Ortega y Gasset fala que tecnologia é esforço para poupar esforço. Então a gente está tanto ávido para poupar esforço, para ser eficiente e tudo mais, que estamos chegando num ponto de passar toda a nossa espiritualidade para a máquina. E é isso. Não, exatamente, muito bem colocado. Isso aí mesmo. Acho que não sei se o Rogério estava com a mão levantada, levantou de novo ou não baixou. Não sei. Senão é o Miqueias. Não, errei aqui. É isso. Pessoal, Miqueias, pode falar. bom dia, tudo bem? Quando eu entrei na chamada, né, você estava falando sobre os usos das generativas em trabalhos acadêmicos. E aí eu logo lembrei que recentemente eu submeti um artigo a uma revista, que é uma revista grande, e eu tenho certeza, cara, que uma das revisões, pelo menos, ela foi feita por IA. Então algum dos revisores foi lá, colocou meu trabalho no GPT e numerou tópicos de melhoria. Então, eu fico imaginando o seguinte, imagina aí o cara que está produzindo com IA, e aí o revisor revisa com IA, e a gente tem a coisa da internet morta na academia também. E isso está acontecendo na academia teológica também, infelizmente. A gente tem muita gente produzindo textos teológicos com o generativo e também corrigindo esses textos. Então, eu fico pensando onde é que entra o espírito humano nisso, né? Quer dizer, eu até coloquei uma mensagem aqui embaixo, né? Máquinas, o Espírito Santo não habita em máquinas, então, habita em seres humanos. E máquinas também não podem ter revelação, porque revelação somos nós. Ele pode ter até informação, mas informação não é revelação. E eu acho que talvez um debate que a gente pode ter nos próximos anos, justamente, quais são os limites disso, né? Até que ponto realmente a gente tem que ter coragem de dizer que máquina não tem revelação nenhuma. E no final das contas, se a coisa é gerada por IA, aquilo pode ter até alguma informação boa, mas a revelação mesmo não tem. E aí a gente precisa, talvez, voltar, né, a ter mais trabalho durante os nossos estudos teológicos, e realmente abandonar essa coisa que é uma facilidade, mas que no final das contas, talvez seja até demoníaca, né? Até dependendo da forma como ela tem gerado ali efeitos sobre nós nos últimos anos. Uhum. Tem essa questão da... o Miqueias até fugiu. Caiu aí. Oi, eu cliquei no botão errado. Bom, bem-vindo de volta. Então, tem gente que fala realmente isso, tá? Que a internet tem questões demoníacas. É interessante esse debate aí, sabe? O Jacques Ellul, ele tinha um livro chamado The New Demons, né? Mas eu ainda não li ele para dizer que o Jacques Ellul também tem uns livros, às vezes, muito bons e outros bem estranhos. Então, eu tô a fim de ler, mas acho que a internet não é o que você pensa, em inglês, que ele fala sobre essa questão, né, de até questões
demoníacas. Acho que tem questões espirituais aí, sabe? Realmente, até na internet, né? Que é interessante. Eu vou chegar lá, né? Eu tenho essas ideias de pesquisa, assim, eu quero pesquisar depois até a internet, né? Como uma questão transhumanista também. Então é interessante o debate, de pensar assim. Mas mais alguém levantou a mão? Tinha levantado? Mais alguém quer falar? Se não é isso, gente. Vamos ver se quem quiser abrir a câmera, o Marco está com a câmera zoada, mas quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, aqui que é o nosso último encontro do ano. E aí, agora, deixa eu parar de gravar também. Gente, então, só para parar de gravar, muito obrigado aí pela presença de vocês. Foi muito bom o debate, com certeza a gente podia, né, ficar falando muito mais. Um tema bastante interessante e último encontro aí, ano que vem a gente volta, continuamos a conversa também lá no grupo, né?